Pessoal, como eu já tinha falado com vocês na aula inaugural, na aula de matemática, a gente tem um professor colaborador que além de ser um colega de área, é um amigo, Cleilson, que você quer se apresentar para o pessoal? Eu te apresentei na aula inaugural, mas agora você tem a oportunidade de se apresentar formalmente para a galera aí. Boa noite, Gal. Boa noite, alunos. Infelizmente, eu não consegui estar presente no momento da apresentação na aula inaugural, mas faço isso agora. Também sou formado pela UFVJM, né, em licenciatura em matemática, e fiz um mestrado em matemática pela Universidade Federal de Itajubá. E estou aí junto com o Gal nesse projeto para poder ajudar vocês aí no que vocês precisarem, tá? Pessoal, não achem que eu sou velha, mas uma curiosidade é que o Cleilson ele foi meu aluno na UFVJM lá em 2017. E depois foi para o mestrado e hoje somos colegas de área, está nessa empreitada comigo, tá como colaborador aqui nesse curso. Galerinha, estão com lápis e caneta na mão e papel? Pessoal respondendo que sim ali, né? E como é que foi a semana de estudos de vocês? Como é que foram as listas de exercícios? A gente vai ter um bate-bola aqui. A gente precisa escutar vocês também. Então... Foi até que tranquilo, mas teve umas que eu errei por falta de atenção. Depois que eu reli, que eu percebi que eu tinha errado. Falta de atenção, né, Eric? Isso acontece muito, por isso que é importante esse constante treinamento. Então, as listas dessa primeira semana, eu considero que são as listas de exercício mais tranquilas, com um número menor de questões, para não assustar vocês nessa primeira semana. Então, a gente teve aí uma lista de sistema de numeração e uma lista de adição e subtração. Lembrando que no Enem e na matemática não existe caixinhas. Essa questão é exatamente de sistema de numeração. Essa questão aqui é só adição e subtração. Não é exatamente isso. A gente dá uma garimpada, estuda o perfil da questão e coloca por assunto para a gente fazer desse curso uma escada. A gente vai começar ali desde os conhecimentos mais elementares da matemática até os conhecimentos mais aprofundados. Então, se vocês prestarem atenção, sistema de numeração, vocês veem onde? De onde surgiu isso? Possivelmente vocês nem vão lembrar, né? A gente vê lá no ensino fundamental 1. Onde é que a gente começa a ver as 4 operações básicas? Também no ensino fundamental 1, nas séries iniciais. Mas você pode falar, mas um conteúdo tão elementar assim é cobrado no Enem? Sim, é cobrado no Enem. E o nosso intuito é mostrar como é que isso cai no Enem. E, além disso, treinar esses conhecimentos com vocês, porque a gente não consegue avançar na matemática se a base não for bem feita, se a gente não tiver uma sustentação. E aí, muitas vezes, eu escuto um monte de gente achando que a matemática é um bicho de 7 cabeças. E não é. O que acontece? Se perderam na base. Não teve uma base bem feita para conseguir aprofundar. Às vezes, até entende uma questão mais complexa, até consegue resolver, sei lá, radiciação, por exemplo, mas se perde quando tem umas questões com decimais. Então, a gente construir uma escadinha. Como é que tem alguém ali dizendo que está confuso quanto à organização de estudo? Então, eu vou recapitular, pode ser que não esteja na primeira aula ali, a Solange, não sei se estava na primeira aula, mas como é que é a semana de estudo? Cada disciplina tem sua didática, porque cada professor tem a sua didática. Mas o formato geral do curso, os conteúdos, eles estão distribuídos semanalmente. Então, se você for lá na disciplina de biologia, vai ter um conteúdo específico para essa semana, de acordo com o que o André acha
que é a estratégia do Enem. Se você for lá em física, vai ter um conteúdo organizado para essa semana de acordo com o que Paulinho entende que é a estratégia mais adequada para a disciplina de física. Na matemática, como é que a gente fez? A gente está estruturando essas primeiras semanas com os conteúdos mais elementares possíveis. Por isso não tem uma videoaula explicativa, porque eu entendo que vocês... Todo mundo sabe aqui somar e subtrair, não sabe? Não é ok? Só que às vezes não sabe o quê? Interpretar a questão, às vezes não sabe, não consegue encaixar direito o que está pedindo. E é isso que a gente quer clarear para vocês. E no decorrer que a gente for na nossa escadinha vendo os conteúdos, aí a gente vai gravando aulas de revisão, né? Porque eu entendo que quem vai fazer o Enem, a maioria já viu esses conteúdos do ensino médio. E aí a gente vai fazer aquelas aulas mais curtas, né? Não é uma aula como na sala de aula, de 50 minutos, explanando todo o conteúdo. Mas vai ter aulas conteudistas, sim. Ó. Um colega até perguntou se ia ter aula de conteúdo ou se é só gravar questões como exemplo. Não, a gente vai ter aula de conteúdo com a necessidade do conteúdo. Eu vou ler o chat aqui rapidinho, já abro para o Érica levantou a mão. Guilherme, o link do grupo está aqui, vê se você consegue acessar. João Vitor, teve uma semana produtiva. Isso aí, João Vitor. Rubens, muito boa semana e animadora depois da primeira aula, isso aí. Solange está meio confusa quanto à organização de estudo. Você quer falar mais exatamente o que é, quais são suas dúvidas, Solange? Ou o que eu falei aqui, você conseguiu se situar melhor? Natalino, eu não fiz ainda porque as escolas aqui está muito puxada para atividade de trabalho. Vocês vão ter que achar um tempinho para conciliar. Jennifer está perdida nos conteúdos. Exatamente em que está perdida? Na plataforma, no conteúdo da semana? Vamos conversar aí sobre o que vocês estão perdidos. Daniele, o meu maior problema é interpretar o texto para montar a solução. Exatamente, esse é o problema de muita gente. E qual é a solução? Treinar. Matemática não tem outro jeito, não. A gente tem que fazer muitas questões para poder ter um repertório. Débora, a gente faz um cronograma, tem que terminar as atividades até o dia da aula. Exatamente. Débora, essa é uma dica boa. Tentar terminar as atividades até o dia da aula, tira dúvidas. Então, gente, tem que ter uma rotina diária de estudos. O que eu aconselho? 20 minutinhos por dia. Daqui a pouco não é mais tempo, daqui a pouco é questões, vocês vão estar treinando várias questões no dia, pelo menos 10 questões por dia. Daqui a pouco vocês vão estar treinando a agilidade. Quantas questões vocês conseguem fazer por tempo? Começa a cronometrar. Demora o quê? 5 minutos para fazer uma questão? 10? Depois vai demorar 5? Depois vai demorar 4? 3? Até a gente chegar no tempo necessário de agilidade no Enem. Alguém perguntou ali, está como desconhecido. Se poderia deixar a aula gravada, tira dúvidas. Eu vou tentar, mas eu não prometo. Esses momentos é o momento síncrono, não é uma aula tira dúvida ao vivo. Eu coloquei para gravar, se der tudo certo, eu posto lá. Se não, as aulas tira dúvidas não é uma promessa que ela vai para a plataforma. Isso de ter uma base boa é verdade, pois estou penando agora para aprender tudo novamente. Bruna, às vezes é difícil, mas a gente pega o ritmo de novo. Para quem está parado, até pegar o ritmo demora. Mas aí a gente, com treino, com tempo e dedicação, a gente consegue. Natalino, aqui na Escola de Matemática, estamos estudando figura, área e volume. Está no 2º ano, Natalino? Figuras planas, está estudando volume e figuras espaciais, né? Conteúdo do 2º ano. A gente vai chegar lá também nesse tipo de revisão. 3º ano, isso aí.
Eric, levantou a mão. Você quer falar, Eric? Sim, professor, nossa próxima aula de matemática, no caso, seria daqui a 3 semanas, né? Isso. Aí, no caso, a gente teria 3 semanas de conteúdos acumulados para tirar dúvidas. Exatamente. Olha só. Entendi. A gente vai ter, só um spoiler, a gente vai ter aí, se Cleils concordar, claro que isso aí a gente já está esquematizando antes, mas provavelmente a gente vai dar sequência. A gente está adição, subtração, né? A gente vai ter multiplicação e divisão. Depois a gente vai vir com múltiplos, divisores e fração, uma lista só. Depois, porcentagem. Então, são esses conteúdos mais introdutórios. Entendo. E as questões do Enem que estão lá naquela lista, elas costumam ter alguma modificação na questão em si, as palavras? Porque teve a questão do elevador que eu não entendi de forma alguma o que a questão queria fazer. Então eu peguei a questão e eu joguei para o YouTube para aparecer algum vídeo de explicação da questão. E quando apareceu o professor explicando, a questão estava com muitas palavras mudadas, de forma que eu consegui entender. Sim, pode ter erro de edição, sim, mesmo porque a gente está num documento editável, não pode ter adaptações. Sim, sim. João Vitor falou que também não entendeu a questão. Olha, uma ótima oportunidade para a gente começar, um pontapé para a gente começar, né? Dizia que tinha descido mais de 13 vezes e teve um movimento além, foi um negócio assim, totalmente diferente. Tá, a gente vai ver. Vou voltar no chat aqui. Como é a primeira aula, a gente vai se adequando aqui ao formato ainda. Daniele, como vai funcionar essa aula? Tira dúvida. Nós vamos falar a questão que tivemos dúvida da atividade para que você possa explicar exatamente. Por questões de organização, eu vou ficar com a lista de sistema de numeração, a lista 1. Cleilson vai ficar com a lista de adição e subtração, lista 2. Então, a gente pode ir intercalando a gente vai vendo aqui, eu vou acompanhando vocês. Já surgiu uma questão aí, né? Que é a questão do elevador, se a questão está exatamente como estava na prova, não entendeu a questão. Já é um pontapé para a nossa aula. Então, tanto o Eric, né, tanto o João Vitor falou que não entendeu a questão também. Uma questão é uma questão interessante até. Eu gosto dela. Rubens falou, Glaucileia, vamos poder revisar alguns exercícios que tivemos dúvidas? Claro, também fiquei com dúvida nessa questão do elevador, dúvida geral aí, né? Também tive dúvida nessa. Cecília, boa noite, passar atividades. Gabriele, as nossas atividades é tirar a dúvida das listas da semana. Então, a gente vai começar a aula agora, oficialmente, com tirando dúvidas. Natalina, aquela questão do carinha lá em matemática que tinha que descobrir a sequência de palavras, eu consegui fazer pelo raciocínio lógico. Levei para o lado da PG. Não sei exatamente que questão ele está falando, mas tudo bem. Débora, levantou a mão, pode falar. Professora, nessa questão do elevador, eu li e reli, só que aí eu perguntei ao meu irmão, e ele falou que... Eu também olhei o gabarito, ele falou que foi a maior variação que teve. Que no caso a gente somava 13 com os que desceram. Que foi uma É realmente isso ou não? Porque depois que eu somei lá, deu no gabarito certo. A gente vai chegar nela, e aí se você não entender, eu volto. Eu acho que Cleilson vai falar dela e eu posso falar também. Tá bom? Tá. Podemos começar por ela, então? Pode ser? Quer assumir aí? Posso assumir, sim. É uma questão que até eu, tá, galera? Quando eu fui resolver, eu falei, pera, volta, porque realmente tinha erros de edição, tá? Então, acho que esse deve ter sido o maior problema de todo mundo aí quando foi resolver a questão. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Deixa eu ver se vai aparecer para todo mundo. Está aparecendo já? Eu não estou conseguindo acessar aqui. Não, agora vai. Tá indo de jegue, mas uma hora chega, tá, pessoal? Só um momento aí. Tá compartilhando, que pode ficar tranquilo.
É isso, acho que agora compartilhou aí. Deixa eu ver aqui. Essa é a questão. A questão 3 da lista 2, a lista de adição e subtração. Eu vou ficar com o rosto virado para vocês, porque eu estou com duas telas aqui. Aí eu não consigo ficar com um olho lá e outro cá, tá, pessoal? Bom, a questão fala o seguinte. Um edifício tem uma numeração dos andares iniciando no térreo, né? Então, a numeração dos andares conta o térreo, tá? E continuando com o primeiro, segundo, aí esse todo aqui está fora do lugar, tá? Segundo, terceiro, quarto, quinto, até o último andar do prédio. Uma criança entrou aqui no elevador, né? E tocando no painel, seguiu uma sequência de andares, parando, abrindo e fechando a porta nos andares. A partir de um dia, o elevador subiu 7 andares, em seguida desceu 10, desceu mais de 13. Aí aqui quebra a gente na hora de resolver a questão. Porque desceu mais de 13 quanto? Mas não é desceu mais de 13, tá, pessoal? Esse dia aqui está fora do lugar. Então a gente vai procurar tomar mais um pouquinho de cuidado agora antes de postar as listas para vocês, porque isso aqui atrapalha muito na hora de resolver as questões, tá? Mas desceu mais 13, subiu 9, desceu 4 e parou no quinto andar, finalizando uma sequência. Considere que no transporte seguido pela criança, o movimento parou de uma vez no último andar do edifício. Aí aqui também tem um erro de edição. Não é que parou de uma vez no último andar do edifício. É que nessa sequência que a criança fez subindo e descendo, em pelo menos uma vez, o edifício parou, o elevador parou no último andar do edifício. Não Tá? tem o dia ali. O elevador parou uma vez no último andar. Exatamente. Também não tem esse dia aqui. Parou uma vez no último andar do edifício. Aí, de acordo com as informações dadas, o último andar é... Primeiro, a gente sabe que começa a nossa contagem no térreo aqui, tá? Então, eu vou atribuir o número 0 aqui para o nosso térreo, né? E depois vai primeiro, segundo, terceiro, para ficar mais fácil o nosso raciocínio, até o último andar. Uma criança entrou no elevador em algum andar, que a gente não sabe qual andar que foi esse, certo? Na matemática, quando a gente não sabe uma coisa, normalmente se atribui a letra X para aquilo, né? Então, eu vou chamar aqui de X exatamente o andar em que a criança entrou, tá bom? Pessoal, eu estou escrevendo com o mouse mesmo, tá? Então, assim, peço paciência de vocês. Pronto. Então, nós vamos chamar de X o andar em que a criança entrou. Todo mundo está acompanhando aí? Gal, tá cortando? Tá ok? Tá tudo ok, professor. Ok, eu posso continuar. Tudo bem, então. Bom, aí o que acontece, pessoal? A criança, ela entrou no elevador, nesse andar X, que eu não sei que andar foi esse, tá beleza? Eu sei que ele é um dos andares desse edifício. E aí ela fez a sequência dela, né? Ela apertava o número, parava, abria e fechava a porta do elevador, apertava outro número, e foi assim. Bom, aí o elevador subiu 7 andares. Bom, eu vou usar aqui o sentido de subir, eu vou usar o sinal de mais, e o de descer eu vou usar o sinal de menos. Tá beleza? Então, ó, subiu 7 andares. Então, eu vou vir aqui, ó. Ela entrou no X, certo? Depois ela subiu 7 andares, mais 7. Depois, se a gente voltar aqui, em seguida, desceu 10. Então, se ela desceu 10, eu vou vir aqui e vou colocar menos 10. Depois, desceu mais 13. Então, eu vou vir aqui de novo agora, menos 13.
subiu 9. Então, vamos lá. Mais 9. Depois, desceu 4. Desceu 4. Então, aqui, menos 4. E parou no 5º andar. Finalizando essa sequência. Então, ao ela fazer toda essa muvuca dentro desse prédio, né, subiu 7, desceu 10, desceu 13, subiu 9, desceu 4, ela parou no 5º andar. Então, eu vou igualar essa equação minha aqui a 5. Perceba que essa é uma questão que, apesar dela estar na lista de adição e subtração, porque realmente as contas que você tem que se fazer aqui para chegar no resultado é conta de mais e menos, mas isso aqui também é uma equação do 1º grau, né? Então, é aquilo que Gal comentou no início. Gente, desculpem, tá? Porque a gente já se conhece há muito tempo, então vai ficar difícil estar falando aqui Glaucileia toda hora, tá? Mas, assim, e o meu apelido também é Keu, então podem ficar à vontade. O José Fábio levantou a mão, tem alguma dúvida, José Fábio? Não, obrigada. Então beleza, então. A montagem dessa equação aqui, ok para todo mundo? Tá tudo certo, sim. Então, bom, aí agora é uma equação do 1º grau, é só resolver essa conta aqui, tá? Então aqui eu vou preservar o x aqui, vou somar todo mundo aqui que tem o sinal de menos, 10, 13 e 4. Vai dar menos 27. Menos 27. Vou somar todo mundo agora que tem o sinal de mais. O 7 e o 9 aqui. Vai dar mais 16. Igual a 5. Bom. Então, aqui eu vou ter menos 27 mais 16. Se eu devo 27, eu tenho R$16. Eu pago o que eu devo. E ainda, aliás, eu pago com o que eu tenho e eu ainda fico devendo R$11. Tá? Então, aqui fica x menos 11 igual a 5. Bom, o número que eu tiro 11 e dá 5 é 16. Então, quer dizer que a nossa criança, ela entrou no 16º andar do edifício. Tá beleza? Perceba que nós temos essa alternativa A aqui, que induz ao erro, tá? Porque não é isso que está perguntando. Não está perguntando em que andar que a criança entrou. Você tem que lembrar que o X para você é o andar em que a criança entrou. O enunciado da questão está perguntando qual que é o último andar. Como que eu vou saber isso? Refazendo a sequência de novo aqui, ó. Então, perceba, a criança entrou no 16º andar. Então, eu vou colocar aqui 16, que foi o andar que a criança entrou. Depois, a criança subiu 7 andares. Então, 16 mais 7 vai me retornar 23. Ou seja, o elevador também parou no 23º andar do edifício. Depois, a criança desceu 10 andares. Se ela desceu 10 andares, então ela vai parar no 13º andar do edifício. Depois ela desceu 13 andares. Se ela desceu 13 andares, ela vai parar no 0, que é exatamente o térreo para a gente. Como a gente tinha falado lá no início, a gente atribuiu o 0 para o térreo. Depois, a criança subiu 9 andares. Então ela vai parar no 9º andar. Depois ela desceu 4 andares, então ela vai parar no 5º andar. Bom, se em algum momento, né, se ela parou no último andar uma vez, obviamente o último andar do prédio tem que ser o 23. Porque não pode ser o 13, porque tem mais andares por cima. Né? Então, 23 aqui é o número maior, ou seja, o andar mais alto daquele edifício em que a criança parou nessa sequência de sobe e desce que ela fez. E aí, com isso, a gente chega na resposta do gabarito, que é a letra C. Alguma dúvida? Professor, desculpe Sim. interromper, mas eu resolvi assim, eu coloquei todos que ela desceu, que no caso foi 13,
mais, acho que 7. E aí eu Mais somei 10 os e dois. 4. O 7 ela usou para subir. Ela subiu 7, depois subiu 9, e desceu 10, desceu 13 e desceu 4. Eu somei os que mais desceu, com a maior variação no caso. E deu 23 também. Foi coincidência ou... Os que mais desceu como, assim? Em que sentido você está falando? Só um minutinho, deixa eu reler aqui para poder tentar te explicar. Sim, eu posso marcar aqui para você também. A questão é essa. E no meu caso, eu só fiz de trás para frente. É uma opção também. Aí, nesse caso, você não precisaria usar o X, né? Exatamente. Vocês entenderam o que foi feito com a equação? Vocês querem uma outra forma de fazer a questão? Se for, eu posso Sempre bom. rascunhar com vocês. Ô, professor, no caso eu tinha feito, somei os 10 que ela tinha descido do elevador, a criança, mais os 13, que no caso deu 23. Eu usei essa maior variação, no caso, de descer. Foi coincidência, Exatamente, Débora. coincidência. Tá. Cuidado com essas questões assim de... Aí, possivelmente, você conferiu o gabarito e viu que estava certo, né? Mas cuidado com não ter um raciocínio lógico coerente. Eu vou fazer a questão de uma outra forma aqui, que talvez ajude. Pode ser? Eu vou parar o compartilhamento aqui, cara. O que vocês acham? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui. Vou compartilhar a minha janela. A questão já foi lida, então eu vou compartilhar só uma página em branco do PowerPoint. E aí eu vou acompanhar a questão aqui no celular e vou fazendo aqui com vocês. Tá compartilhando? Estão enxergando a minha tela? Tá. Sim, Ok? tá. Então, olha só. A criança, ela saiu de um andar que a gente não sabe qual, certo? E aí, o que aconteceu depois? Depois ela subiu 7 andares. Ó, eu vou colocar a setinha descendo aqui, mas eu vou indicar que ela subiu com mais. Subiu 7 andares. Aí, depois que ela subiu 7 andares, o que aconteceu depois? Ela foi para um outro, que a gente não sabe qual, mas eu sei que ela desceu 10, certo? Então, ela chegou numa outra posição. Depois que ela desceu 10, o que aconteceu? Ela desceu 10 e desceu mais 13, não é isso? Desceu 13. Aí ela desceu 13 e chegou numa posição do elevador, que a gente não sabe por enquanto onde. Aí o que aconteceu depois que ela desceu 13? Ela subiu, que eu vou indicar com mais, ela subiu 9. Depois que ela subiu 9, então ela chegou num andar qualquer, que eu não sei qual ainda, mas eu sei que, por fim, ela desceu 4 e chegou onde? Chegou no 5º andar. Essa informação a gente tem. Ela chegou no 5º andar. Se ela chegou no 5º andar, vamos voltar agora. Se ela chegou no 5º andar e ela tinha descido 4, então ela veio de onde? Ela veio, se ela desceu 4, vamos voltar? Se ela desceu 4, agora a gente vai subir 4. Ela veio de onde? Ela veio do 9º, certo? Se ela veio do 9º e ela tinha subido 9, então agora a gente vai fazer a operação inversa, né? A gente vai fazer menos 9. Então, onde é que ela estava aqui? Ela estava no 0. No 0 é quem para a gente? O térreo. Se ela estava no térreo, o que ela fez aqui? Ela tinha descido 13. Vamos voltar, então? Se ela voltou, então, se ela estava no térreo, ela tinha descido 13. Vamos subir 13, então. Então, ela volta para o 13º. E aí tá, ela está no 13º, aqui nessa posição, ela tinha descido 10. Vamos retornar. Se ela tinha descido 10, a gente vai subir 10 agora. 13 com 10, 23. Então, ela estava no 23 e ela tinha subido 7.
Mas para a gente voltar aqui, a gente está fazendo o processo inverso. Então, ela saiu de onde? Ela saiu do 16º. Perceba que ele quer o andar mais alto. Então, aqui a gente já tem de cara que o andar mais alto é o 23º. Então, aqui a gente poderia ter chamado esse andar de X, como o Cleilson colocou, ou poderia ter feito os passos dessa criança, né? Uma criança, os passos malucos, né? Porque não faz sentido a criança, ou vai ver fácil também, né? A criança entrar no elevador e sair, subir, descendo, andar. Mas ficou claro para vocês? Entendeu? Ficou mais fácil de entender agora. Ficou mais fácil? Está um pouco bagunçada aqui essa dinâmica da caneta, mas a gente vai aprimorando aqui. Aí no início vai ficar mais bagunçada a lousa ali, mas com o tempo a gente vai organizando, tá bom? Achou mais fácil? Tá, Eric fez dessa forma. Então tá, então assim, a gente como matemática, a gente pensa já de cara em variáveis. Mas às vezes vocês podem fazer o quê? O passo a passo do que a questão está dizendo. E aí estabelecer um raciocínio lógico coerente. Só voltando aqui no chat, a colega tinha pedido uma questão enquanto o Cleilson estava fazendo, eu acho que a Daniele, a 6 da segunda lista. Você assume para a gente, Keu? Claro. E aí, gente, a gente vai fazendo esse bate-bola aqui. O Cleilson faz, eu venho com uma outra visão da questão. E aí a gente vai adequando aqui, tá bom? A Gabriele pediu para poder fixar a conta que eu tinha feito. Eu vou compartilhar a tela aqui de novo, Gabriele. E talvez... A Letícia perguntou se a plataforma, como fecha a data dos materiais, tem como reabrir para estudar de novo. Vai ficar lá, você pode acessar normalmente. Os conteúdos são semanais, mas as atividades não expiram, não. Elas ficam lá para acesso. Teve gente falando, a Daniele Graziotti, que tinha resolvido a questão como se o movimento do elevador fossem vetores. Deixa eu ver aqui. Deixa eu anotar aqui. A próxima questão que querem é a da questão 3 da lista 1, né? Tá, Keu, manda ver aí. Pessoal, a questão 6 da lista 2 é uma questão de geografia perdida na de matemática, né? Um executivo sempre viaja entre as cidades A e B, que estão localizadas em fusos horários distintos. O tempo de duração da viagem do avião entre as duas cidades é de 6 horas. Então, o tempo de duração de viagem entre a cidade A e a cidade B é de 6 horas. Ele sempre pega um voo que sai da cidade A às 15 horas e chega à cidade B às 18 horas, nos respectivos horários locais dessas cidades. Certo dia, ao chegar à cidade B, soube que precisava estar de volta à cidade A, no máximo até às 13 horas do dia seguinte, no horário local da cidade A. Para que o executivo chegue à cidade A no horário correto e admitindo que não haja atrasos, ele deve pegar um voo saindo da cidade B no horário local da cidade B, no máximo a que horas? Essa é uma questão que eu vou pedir vocês para focar só na minha fala e na minha linha de raciocínio, porque eu acho que não precisa escrever. Porque a conta que se tem para se fazer nessa questão, você faz de cabeça. Primeiro, você sabe que o tempo de duração da viagem entre essas cidades é de 6 horas. Mas você sabe que uma pessoa que sai da cidade A às 15 horas no horário de A, chega na cidade B às 18 horas no horário local da cidade B. O que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer para a gente que a cidade B está numa defasagem de horário atrasada com relação à cidade A de 3 horas de relógio.
É o único jeito de se justificar ela sair 15 horas e chegar às 18, sendo que o tempo de duração da viagem é de 6 horas. Todo mundo concorda comigo? Sim, concordo. Beleza? Porque senão não faz sentido ser 6 horas de viagem. Beleza? E ela gastar esse tempo. Então, quer dizer que quando é 15 horas na cidade A, na cidade B é meio-dia. Por isso que dá 6 horas de viagem, ela chega lá às 18. Beleza. Agora a pessoa precisa estar de volta da cidade A até às 13 horas. Só que às 13 horas na cidade A equivale a quantas horas na cidade B? Se a cidade B é atrasada 3 horas de relógio com relação à cidade A. São 16 horas? 10. 10 horas, exatamente. É atrasada, não adiantada. Você não tem que somar, você tem que atrasar, beleza? Na geografia. Na geografia meio que fala isso sobre cada parte do Brasil tem uma variação de horário diferente. Tem. No Brasil, acho que são 3 fusos horários que passam. A região norte, nordeste, tem alguma defasagem de hora. Então, pessoal, o que acontece aqui? Ó? Nós sabemos que quando é 1h da tarde na cidade A, na cidade B, que é onde o nosso executivo está, equivale a 10 horas da manhã. Se o tempo de viagem é 6 horas, então ele precisa sair de lá da cidade B no máximo 4 horas. 10 menos 6, para que ele consiga chegar às 1h da tarde na cidade A. Todo mundo conseguiu entender? Minha Emanuele deu um joinha ali. Sim. Mas foi Sim, bem entendi. difícil pensar nessa questão. Eu mesmo tinha errado antes. É uma questãozinha chata, né? Mas, assim, é factível, tá? E, assim, o que você precisa levar em consideração é exatamente essa diferença de horário aqui, que você precisaria ligar um alerta, tipo, como que a duração da viagem é de 6 horas, ele sai 15 horas e chega lá às 18? Gasta só 3 horas de relógio. Então, a gente tem uma diferença de 3 horas de relógio aí que ele se perde durante o caminho. Beleza? João Vitor? Por favor. Boa noite. Eu tive uma Boa noite. dúvida na questão 5 dessa mesma lista. A que está em cima dessa aí. Eu acho que eu vou passar para a Gal primeiro para fazer a questão. A 3. Tá, a gente volta nela, João Vitor. Só alguém pediu a 3 da 1, só para a gente ter uma ordem, uma sequência lógica ali. Beleza. A gente pode fechar essa? Todo mundo entendeu? Tá ok para todo mundo? Tá, Acho que sim. então vamos lá. Vou parar a apresentação aqui. Ai, gente, desculpa, eu tô falando com o áudio desligado. Gabriele falou que não tá tranquilo. Eu vou voltar nela, então, pode ser, rapidinho? Eu volto ali, rascunho, Cleilson me ajuda, e depois eu mesma já passo para a questão 3 da lista 1, ok? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela, vou compartilhar uma janela com vocês. Tá. Vocês estão vendo o PowerPoint? Tá. Ok? Então, vamos lá. Ok. Olha só, vamos voltar nessa questão aí rapidinho. A pessoa, ela sai da cidade... Deixa eu tirar essas telas aqui. Isso aqui está atrapalhando.
Professora, no caso, está compartilhando a videochamada. Oi? Está compartilhando a videochamada. Não está no PowerPoint? Não, estou na videochamada. Tá, vamos interromper e fazer de novo. Compartilhar. Estão vendo o PowerPoint? Agora estou sim. Agora, ok? Olha só. A pessoa, ela tá na cidade A e ela vai para a cidade B, não é isso? E ela vai de quê? Ela vai de avião. E o voo dura 6 horas, ok? Ela sai que horas da cidade A? Ela sai às 15 horas. Se ela sai às 15 horas e deu que ela chega lá às 21 horas, mas o voo não dura 6 horas? Conta comigo. Se dura 6, qual seria o horário de A que ela deveria chegar em B? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 e 21. Ela chega às 21. Ela chega às 18, Gal. Tá, mas ela chega às 21 no horário de A. No horário de B, ela chega a que horas? Ela chega às 18. Por que ela chega às 21 no horário de A? Porque o voo dura 6 horas. Mas o texto deu que ela chega às 18. Se ela chega às 18 e, na verdade, ela deveria chegar às 21, qual a diferença de horário aqui? 18, 19, 20, 21. Então, a diferença é de menos 3 horas da cidade A para a cidade B. Até aí acompanharam? Então, eu sei que a pessoa, gente, ela vai retornar. Aí ela tem que chegar na cidade A 13 horas, mas com o horário de A. Se ela tem que chegar 13 horas no horário de A, então ela tem que sair de B, olha só, 13 horas. Aí eu sei que 13 horas no horário de A vai ser quantas horas em B? Vai ser 10 horas em B, certo? Por quê? Porque tem uma diferença de menos 3 horas. Então, 13 horas em A vai ser 10 horas em B. E eu sei que o voo dura 6 horas. Se o voo dura 6 horas, para ela estar neste horário aqui, ó, nesses horários equivalentes, que horas que ela tem que sair de B? Então, a gente vai fazer o quê? 10 menos 6. 10 menos 6 é quanto? 4 horas. Então, que horas que ela tinha que sair de B? De B, ela tinha que sair às 4 horas. Porque ela vai ter 6 horas de voo. Então, 4 mais 6, 10, que é o equivalente às 13 horas de A. Tá ok? Tá ok para todo mundo? Ok, ficou bem mais claro. Beleza? Então, eu não sei, eu me perdi aqui quem é que pediu, mas eu estava na lista ali, alguém pediu a questão 3 da lista 1. Já vamos lá. Questão 3 da lista 1. Está aqui no PowerPoint para vocês, estão vendo? Sim. Olha só, questão 3. Essa questão, gente, é uma questão puramente... Olha só, dica. Não percam nunca uma questão de gráfico, uma questão de tabela, porque são as questões mais fáceis. Algumas de tabela são trabalhosas, requer vários cálculos, mas são questões fáceis, até está aqui, né, no nível de indicação, questão fácil. Então, a gente vai interpretar essa questão. A questão diz o seguinte: neste modelo de termômetro, os filetes na cor preta registram as temperaturas mínimas e máxima do dia anterior. E os filetes na cor cinza registram a temperatura ambiente atual, ou seja, no momento da leitura do termômetro. Por enquanto, o Enem sendo Enem, só no textinho ali, sem nos dizer muita coisa. Por isso, ele tem duas colunas. Na esquerda, os números estão em ordem crescente, de cima para baixo, de menos 30 até 50. Então, na esquerda, em ordem crescente, só que de cima para baixo, de menos 30 até 50. Na direita,
está em ordem crescente, só que de baixo para cima, de menos 30 até 50 também. Aí, a leitura é feita da seguinte maneira. A temperatura mínima ela é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna da esquerda. A temperatura máxima ela é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna da direita. A temperatura atual é indicada pelo nível superior dos filetes cinza nas duas colunas. Pergunta: qual é a temperatura máxima mais aproximada nesse termômetro? Ele não quer a mínima, ele não quer a atual, ele quer a máxima. E a máxima está aqui. Só isso que nos interessa. Então, ó, manda o resto tudo embora. Não dê mais atenção para isso, não. Temperatura máxima é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna da direita. Coluna da direita, filete preto, nível inferior. Olha só. Aqui, essa escala está de 10 em 10. Aqui é o 20. Isso aqui é um pouco menor do que 20. Perceba que 15 não é, né? Que o 15 está aqui. Então, um pouco menor do que 20 só pode ser a alternativa 19, letra E. Não tem conta. É só analisar o gráfico. Compreenderam? Sim, tá claro? deu para entender. Deu para entender? Quem tinha pedido aí a questão? Tá claro? Alguém pediu para repetir, vamos lá. Ele quer a temperatura máxima, e ele falou onde é a temperatura máxima. Temperatura máxima é indicada pelo nível inferior do filete preto. Tem o filete cinza e o filete preto. No filete preto, na coluna da direita. Então, vamos lá. Filete, ó, coluna da direita, é esta coluna que nos interessa. Filete preto, este filete que nos interessa. Nível inferior, o que é o nível inferior? O nível mais baixo do filete. Aqui é a temperatura máxima. Perceba que na escala a gente conhece o 20, mas é um pouco menos que 20. Então, isso aqui só pode ser o 19. Na escala está de 1 em 1, de 1 em 1 grau, né? A escala de 1 ali. Então, só pode ser a alternativa 19 graus. Tranquilo? Sim. Por ordem ali, vamos ver. Que você tinha visto para mim qual que é a próxima questão? É minha? Está na primeira lista, na segunda? Acho que agora é a segunda, questão 5 da lista 2. E depois tem a questão 8 da primeira lista. Tem gente pedindo. A questão que o João Vitor tinha pedido, né? Né, João? Estava logo seguido da 6 ali, questão 5. Gilvan pediu outra aqui depois. Tá. A Júlia perguntou se estamos gravando as aulas. Já falamos aqui, viu, Júlia? Estamos sim, mas esperamos que não tenhamos problema até o final da aula para a gente poder subir para a plataforma depois. A gente está tentando, Júlia, a gente está tentando. Isso, a primeira não deu exatamente. certo, mas a gente está tentando. Bom, eu vou compartilhar minha tela novamente aqui. Tá apresentando aí para vocês, todo mundo está vendo? Sim. Bom, a questão 5 da lista 2. O gerente de um estacionamento próximo a um grande aeroporto sabe que um passageiro que utiliza seu carro nos translados casa-aeroporto-casa gasta cerca de R$10 em combustível nesse trajeto. Ele sabe também que é um passageiro que não utiliza seu carro nos translados casa-aeroporto-casa gasta cerca de R$80 com transporte. Suponha que os passageiros que utilizam seus próprios veículos deixem seus carros nesse estacionamento por um período de 2 dias. Para tornar atrativo a esses passageiros o uso do estacionamento, o valor em real cobrado por dia
do estacionamento deve ser no máximo de... Perceba, pessoal, que já é algo meu, isso de quando está lendo uma questão do Enem, sair grifando algumas partes que eu acho importante. Isso é uma dica que vale para vocês também, tá? Já vão treinando isso aí nas questões, porque basicamente é nessas partes que você julga importante que realmente vai te ajudar na hora de você voltar para fazer a conta para poder resolver a questão. Bom, então percebe que para tornar atrativa a esses passageiros o uso do estacionamento, eu preciso que esse passageiro utilize o seu carro nos translados, para que ele possa deixar o seu carro lá, beleza? Então, ó, eu sei que ele vai deixar para que... Peraí, suponha que os passageiros que utilizam seus próprios veículos deixem seus carros nesse estacionamento por um período de 2 dias. Então, eu tenho que levar em consideração isso aqui também, que o meu passageiro vai deixar o veículo nesse estacionamento por um período de 2 dias, tá? Eu sei que quando o passageiro utiliza o seu carro nos translados casa, aeroporto, casa, ele gasta cerca de R$10. Ora, eu preciso que o gasto que eu tiver aqui, como são 2 dias, eu vou colocar aqui 2. Percebe que é algo meu esse negócio do X, tá, pessoal? Como o Gal falou, a gente que é matemático, a gente tem essa mania de variáveis, tá? É que para a gente já é algo muito normal, quando a gente não sabe alguma coisa, o valor de alguma coisa, a gente atribuir uma incógnita para aquilo, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui 2x, porque é 2 dias, mais 10, que é a taxa que essa pessoa gasta, né, cerca de R$10 em combustível nesse trajeto, tá? Eu preciso que isso aqui seja inferior, né, eu vou colocar aqui menor ou igual aos R$80 que essa pessoa gastaria com transporte, para que seja vantajoso, para que seja atrativo a esses passageiros usar o estacionamento, para que essa pessoa ela vá de carro, ao invés de ir de transporte, tá? Então, assim, resolvendo isso aqui, você consegue encontrar aqui 2x menor ou igual 80 menos 10 vai dar 70. E aí o x tem que ser menor ou igual 70 sobre 2. E aí o x menor ou igual a 35. Então, percebe que o valor em real cobrado por dia no estacionamento deve ser no máximo de R$35. No máximo 35, como está aqui, tá? Que é o que está aqui na alternativa A. Alguma dúvida? Algum outro modo de fazer? Não. Quem fez também? Mas ficou claro para todo mundo? João Vitor, que tinha perguntado, eu acho. Consegui agora. Tranquilo, João? Cecília, levantou a mão. Imagina. Essa daí eu fiz um pouco diferente. Sim. Não sei se foi sorte, mas eu tentei interpretar ela, mas por lógica. Compartilha com a gente, foi por o favor. Seguinte. Lá estava falando que o transporte, né, a pessoa gastava de casa, aeroporto, casa, ela gastava R$80. Uhum. Então eu pensei, se for mais caro que R$80, não vai compensar a pessoa utilizar o estacionamento. Perfeito. Pode ter sido pura sorte, porque poderia ser igual a R$80 também, porque lá na questão tem R$40 como uma alternativa. Só que eu pensei da seguinte forma, eu usei o raciocínio de que teria que ser menor que os R$80 e também menor que a diária de R$40. Então, aí eu analisei e pensei que seria R$35 a diária, que daria menor que 80.
Perfeito. Cecília, perfeito. Você só esqueceu de incluir os R$10 que ele gasta aí. Exatamente. De casa, casa, aeroporto, casa. E quando você inclui esses R$10, né, de combustível, você vai ver que você vai ter que subtrair aí desses 80, né? Ele já gasta 10. Então, o máximo seria o quê? 70 em 2 diárias, que o Cleilson fez ali, né? 70 por 2, 35. Para valer a pena, isso tem que ser o máximo em cada diária. Rubens, 80 menos 10 é igual a 70 dividido por 2 é 35. É exatamente isso. O menor igual ali, gente, é porque a gente está dizendo que não pode ultrapassar. Se ultrapassar de 80, a gente já sabe que não compensa. Não compensa. Então, assim, vamos nos habituar também com o simbolismo matemático, que ele é importante. Então, quando ele fala menor igual, é que não pode ultrapassar disso, tá? Ok, acho que pode ir lá para a questão 8 da lista 1, que teve uma galera pedindo aí. Eu apanhando aqui do meu microfone. Galerinha, só uma coisa que eu tô lembrando aqui, e assim, a gente, o meio pelo qual a gente compartilha os vídeos, a gente publica no YouTube e depois manda o link para o Ava. E aí, eu não sei se vocês chegaram a assistir os 2 vídeos que eu publiquei, como um auxílio, como uma ajuda, um exemplo ali da questão. A Bruna disse que sim, o Lucas, todo mundo disse que assistiu, né? Olha só, quando assistir, dá um like, se inscreve no canal. Eu não sou caça-like, não é isso. Meu Instagram tá até desativado, mas que é um feedback pra gente. Se não gostou, se não entendeu, pode dar um dislike também. Mas para que, no futuro, essas questões elas alcancem outras pessoas, como elas estão alcançando vocês, que estão dentro do curso. Mas se alguém tiver uma dúvida exatamente nessa questão, para o canal entender que a questão está sendo vista, tá? Então, nas aulas eu vou lembrar isso, assistiu a aula, gostou, dá um like, não gostou, dislike, e se inscreva no canal também, é um canal que ele está sendo moldado para vocês, então nem tem outras coisas, as questões que tem lá é do curso, então para a gente poder ter um feedback e para poder compartilhar também, quem sabe isso não alcança outras pessoas como alcançou vocês. Próxima questão era a questão 8, é isso que eu? Isso, 8 da lista 1. Tá, bora lá. Temos mais algumas depois na sequência, na mesma lista. Também, bora lá. Compartilhar aqui. Questão 8, está aparecendo para vocês? Tá sim, Gal. Ok, então vamos lá. É uma questão de 2015. Perceba, gente, que o Enem, ele é ciclo. Essa lista tem uma questão ali que ele falou dos incas, mas também era um sistema de numeração. Agora, o sistema de numeração dos maias, né? É um sistema de numeração vigesimal. Nosso sistema de numeração é o sistema de numeração decimal. O dos maias, ele disse que é um sistema de numeração vigesimal. Então, olha só, 2014 ele cobrou isso, 2015 ele vem com essa ideia de novo. Então, as questões se repetem. Então, nesse assunto, a gente tem que treinar. A gente tem que ver o que possivelmente ele está dizendo e a gente vai adequar esse sistema. O que ele quer? Basicamente, ele quer transformar o sistema de numeração dos maias para o nosso. E ele diz como é que isso é feito. Ele fala o seguinte: os maias desenvolveram um sistema de numeração vigesimal que podia representar qualquer número inteiro não negativo, com apenas 3 símbolos. Uma concha representava o 0, então aqui é o 0, uma bolinha é o 1, então, até um ponto, né? O número 1, e uma barrinha horizontal, o 5. Então, até o 4, ele representou com bolinha, com ponto. A partir do 5, ele usou a barra. E para o 5, do 5 em diante, ele usou a barra e o ponto. Então, quem é o 6? O 6 é uma barra com um ponto. O 7 é o 5 mais 2, né? Então, é a barra e 2 pontos. E assim sucessivamente. Aí ele fala o seguinte: números superiores a 19
Isso foi até os 19. Depois do 19 para frente, o 20, 21, daí em diante, são escritos na vertical, seguindo potências de 20. Olha só, a gente está acostumado com potência de 10, né? Mas aqui ele veio com a potência de 20, em notação posicional, como mostra a figura 2. Vamos analisar a figura 2 agora. Ou seja, o número que se encontra na primeira posição, primeira posição, já está dizendo, primeira posição, na primeira posição é multiplicado por 20 elevado a 0. 20 a 0, gente, é a mesma coisa que 1, né? Então, primeira posição. Quem é o número que está aqui? 2 barrinhas, a gente sabe. Uma barrinha é 5, 2 barrinhas, então, é 10. Com 2 pontos, 12. 12 vezes 20 elevado a 0. Mais 20 elevado a 0 é 1. Então, 12 vezes 1, que é 12. Segunda posição é o número que ele explicou nessa figura aqui. Então, quem é o número? Uma barrinha é 5 com 1 ponto, 6. 6 vezes 20 elevado a 1. Então, aqui é 6 vezes 20. E na terceira posição? Na terceira posição é o número escrito até 19, né? Que é uma barrinha com 3 pontos, 8. Vezes 20 elevado a 2. Então, de acordo com a posição, é a potência de 20. Aí, ele diz o seguinte, um arqueólogo achou o hieróglifo da figura 3 em um sítio arqueológico. O número no sistema decimal que ele achou representa qual número? Então, ele quer transformar essa figura aqui, esse número, no nosso sistema decimal. Então, primeira posição. Que número é esse que está aqui? Uma barrinha é 5, 2, 3. Então, 15, né? Só em barrinha a gente tem 15. Com 4 pontos, 15 com 4, 19. E aí, como é que ele escreve na potência de 20? É 19 vezes 20 elevado a 0. Isso aqui é a mesma coisa que 19 vezes 1, que é igual a 19. A segunda posição, gente, é a concha. Quem é a concha? A concha é 0. Então, é 0 vezes 20 elevado a 1. 0 vezes qualquer número é igual a 0. A terceira posição. Quem é esse número da terceira posição? 2 barrinhas, que é 10, mais 3 pontinhos, que é 13. E na notação notação de potência de 20, vezes 20 elevado, aqui foi a 0, aqui a 1, aqui ao quadrado. Aqui a gente vai ter que fazer uma continha, né? 20 ao quadrado. 20 ao quadrado a gente sabe que é 400. Então, 400, deixa eu achar um espacinho aqui. Para quem não sabe de cabeça, 400 vezes 13. Arma a continha, não tenha preguiça de fazer conta. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. É estranho, gente, que eu espero vocês responderem, que nem meus alunos da sala de aula, e aí eu fico esperando e eu mesma respondo, né? 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4. Peraí. Deixa eu organizar isso aqui melhor. Não vai caber aqui, não. Peraí. 400 vezes 13. 0, 0, 12. 0, 0, 4. 0, 0. Aí, aqui, a gente tem 2 com 0, 2. 4 com 1, 5. 5.200 deu essa continha aqui, né? 5.200. Para quem é bom de conta, faz de cabeça. Se não, arma a continha mesmo. Então, gente, que número que é esse? Esse número, ele é a soma dessa posição. Ele deu as posições. E que número é esse no nosso sistema? Então, vai ser 5.200 mais 0 mais 19. Então, é 5.200 mais 19. 5.219. A gente tem essa alternativa? 5.219, gabaritando letra D. Entenderam? Deixa eu voltar aqui no chat para ver o que vocês estão falando por aqui.
estão falando nada, né? Então, não sei se entendeu, se não entendeu, se está ok. Tá ok. Tá. Quando quiserem participar, pode ligar o microfone e me acompanhar nas resoluções, tá? Fiquem à vontade. Ainda estou com um pouco de dúvida. Poderia repetir? Claro, Gislane. Vamos lá. Você pode abrir seu microfone e dizer o que seria mais exatamente sua dúvida ou é a questão toda? Tem algum passo que você se perdeu ou você quer que repete do início? Do início. Bora lá. Olha só. Ele nos instruiu aqui. Como que funciona esse sistema de numeração. O zero, que é o zero para a gente, para eles, para os maias, é uma concha. O 1 é um pontinho. O 2, 2 pontinhos. Até o 4, ele representa com ponto. Então, o 4 é 4 pontos. O 5, ele coloca a barra. Então, a partir do 5, ele representa com barra e ponto. Então, quem é o 6? O 6, primeiro com a barra. O 6 é uma barra. Para completar o 6, tem que inserir um ponto. O 7, não dá para ir 2 barras no 7, né? É uma barra. Para chegar no 7, 2 pontos. O 8 é uma barra e 3 pontos. Assim, até chegar no 19. Primeiro barra, depois, o que não der para completar com barra, vamos colocar ponto nisso aí, que é o sistema lá dos maias. Aí, ele deu a figura 2 de como que a gente escreve o sistema posicional. É numa posição. O número que se encontra depois do 19 não dá para escrever mais com barrinha e ponto. É num sistema posicional. E o sistema posicional é com notação, potência de 20. A gente não está muito habituados à potência de 20, né? Geralmente a gente usa as potências de 10. Mas aí a gente vai usar aqui, ele diz que é com potência de 20. Mas ele fala que na primeira posição, o número é multiplicado por 20 elevado a zero. Quanto que é qualquer número elevado a zero? A gente sabe que qualquer número elevado a zero é 1, né? Eu não posso generalizar qualquer número elevado a zero, né? Porque zero elevado a zero é uma indeterminação, né? Mas tirando zero, os outros números elevados a zero é 1. Então, a gente tem o seguinte, que aqui vai ser o quê? 12 vezes quanto? Vezes 20 elevado a zero, que é 11. Então, aqui que é 1. Então, aqui é 12. A segunda posição. O que é esse número da segunda posição? É uma barra e um ponto. Olha só, uma barra e um ponto é o 6. Uma barra e um ponto é o 6. Então, 6 vezes 20 elevado a 1. Segunda posição. Primeira posição elevada a 0, segunda elevada a 1, terceira elevada a 2. Se tivesse a quarta posição, ao cubo, e assim por diante. Na terceira posição, que número é esse? É uma barra e 3 pontos. Uma barra e 3 pontos é o número 8. 8 vezes 20 ao quadrado. Só que ele não quer esse número da figura 2, ele quer o número da figura 3. Então, vamos analisar o número da figura 3. Na primeira posição, a gente tem que número? A gente tem exatamente o número 19, que é esse número que está aqui, ó. A gente tem 3 barras e 4 pontos. Então, é 19 vezes 20 elevado a 0. Mas 20 elevado a 0 é quanto? É 1. Então, 19 vezes 1 é o próprio 19. Aí, na segunda posição, a gente tem uma concha. Quem é a concha? A concha é 0. Então, a gente tem 0 vezes 20 elevado a 1. Mas 0 vezes qualquer coisa é o próprio 0. E na terceira posição, que número é esse? 2 barras e 3 pontos. Ó, 2 barras e 3 pontos, é o 13. Mas eu sei que no sistema posicional, a terceira posição é o 13 vezes 20 ao quadrado. Quanto que é 20 ao quadrado, galerinha? É 20 vezes 20, que é 400. Então, eu vou fazer 13 vezes 400. Quanto que é 13 vezes 400? 5.200. Agora, basta o quê? Somar essas posições. 5.200 mais 0 mais 19, que dá 5.219. Ok?
Ok, professora. Isso aí, Gislane. Bora lá, o que a gente tem aí que é na sequência? Deixa eu acompanhar ali o chat, depois da 8. Salvo engano, a segunda questão da lista 1. E depois, se desse tempo, a questão 4. Da lista 1 ou da lista 2? Da lista 1. Deixa eu ver aqui quem foi. Foi o Giovanni alguma coisa? Galera, foi o Gilvan, isso, o Gilvan André Pires dos Santos. Tem um Lucas que pediu a questão 4, mas 4 de qual lista? Daí fica difícil. O Gilvan André Pires dos Santos pediu para fazer a segunda da primeira lista e o Rubens Lopes, na sequência, se der tempo, explica a questão 4 da lista 1, por favor. Tá, só me atualizando. O Gilvan pediu da primeira lista? Isso, Gilvan, você está por aí? Galera, vocês podem abrir o microfone, tá? Interagir com a gente ficaria feliz com isso. Bora lá. Questão 4, é isso? Questão 4. Não, segunda, Gal, primeiro. Em ordem de pedidos é a segunda, da primeira. São 2? Tá, Isso. vamos lá. 2. Enem 2017. Gente, não. Ainda bem que vocês, a maioria, eram jovens demais para fazer o Enem 2017, porque que provinha chata. Essa foi uma questão fácil, mas Enem 2017 foi, assim, várias questões chatas de matemática. Essa vai ser uma questão bem tranquila, diz o seguinte: as empresas que possuem serviço de atendimento ao cliente, né, que é o SAC, em geral, informam ao cliente que utiliza o serviço um número de protocolo de atendimento. A gente sempre recebe, né, um protocolo de atendimento. Esse número resguarda o cliente para eventuais reclamações. E ele é gerado de que forma? Ele é gerado de forma consecutivamente, de acordo com os atendimentos executados. Olha só, ao término do mês de janeiro de 2012, uma empresa registrou o último número de protocolo como sendo esse número aqui. 39.978.467. Vamos escrever ele aqui. 978.467. Se é de forma consecutiva, gente, qual outro número que ia ser registrado? O outro número ia ser 390.978.468. E assim por diante. Então, do mês de fevereiro até o fim do mês de dezembro de 2012, foram abertos 22.580 novos números de protocolo. Pergunta: o algarismo que aparece na posição da dezena de milhar do último número de protocolo de atendimento registrado em 2012 foi, olha só, se esse número foi registrado no final do mês de janeiro, então ele quer saber no final do mês de dezembro que número que é. Mas de fevereiro até dezembro, foram acrescentados 22.580 números. Então, a gente vai acrescentar a esse número que já tem, 22.580. Bora somar. 7 com 0, 7. 6 com 8, 14, vai? 1. 4 com 1, 5. 5 com 5, 10, né? Vai 1. 8 com 2, 10 com 1, 11, vai 1. É 7 com 8 com 2, 10, 9. Vai 1. 9 com 1, 10, vai 1. Então, aqui 1, esse aqui era o número. E aí ele quer saber, gente, a posição na dezena de milhar. Olha só, a gente divide a nosso sistema de numeração, a gente tem a unidade, a dezena e a centena, que a gente chama de algarismos simples. Isso a gente aprendeu lá no Fundamental 1. E aí aqui a gente tem a unidade, a dezena e a centena de milhar. E aqui a gente tem a unidade, a dezena e a centena de milhão. Então,
Aqui ele quer na posição de dezena de milhar. Quem é a dezena de milhar? É o dígito? O zero. Letra A. Então, olha só, não desprezem os conhecimentos básicos da matemática, porque o Enem cobra. Então, é isso. Essa foi Pode falar. Essa foi uma questão que eu acertei, mas foi por pura sorte, porque eu não prestei atenção. E quando eu fiz do jeito que a gente começa, unidade, dezena, centena. Só que foi de frente para trás, como a gente costuma ler. Aí, mas acabou ficando nesse zero, porque é a mesma quantidade de números, tanto na direita quanto na esquerda, mas eu poderia ter errado. Poderia. Então, vamos ter cuidado aí com as coincidências, né? Laís, pode falar. Boa noite. Aqui, eu queria saber sobre aquela questão do Maia, se ela seria considerada fácil, médio ou difícil. Qual? Eu não entendi. A do Maia, a última que foi explicada. Ah, dos maias. Vamos voltar lá. Olha só, difícil não, né? Ela é uma questão fácil para médio. Ela é uma questão que ela é chatinha, mas ela não é uma questão difícil. Então, no TRI, eu acho que ela se encaixaria em média. Porque as questões fáceis geralmente são muito fáceis. Essa teria que pensar um pouquinho melhor, um pouquinho mais elaborada, mas ela não é difícil. Tá? Obrigada. Possivelmente, gente, esses conteúdos mais elementares, que é esse conteúdo do nosso primeiro mês de estudo, a maioria vocês não viram nem muito difícil ainda. A maioria, questão fácil e média, tá? Isso que a Laís tinha perguntado me gerou uma dúvida. O Enem, ele disponibiliza o TRI das questões? Disponibiliza. Uhum. Logo quando passa o Enem, algumas pessoas que já trabalham com o Enem, a gente já consegue fazer um estudo antes que o Enem disponibilize o TRI. Mas depois disponibiliza sim. Sim. Mas depois, logo quando passa o Enem, a gente já consegue fazer essa leitura. E a gente tem essa leitura de uma forma mais abrangente. Por exemplo, é muito difícil cair logaritmo no Enem. No último Enem caiu. Caiu como uma questão difícil. Mas geralmente não vinha caindo. Geralmente, probabilidade, a maioria das questões de probabilidade geralmente são questões mais difíceis, de média para difícil. Análise combinatória também, de médio para difícil. Matemática financeira, geralmente é questão fácil. O último Enem caiu uma questão considerada como questão difícil. Professor, nós na escola tem essa matéria aí, na parte de eletivas. A parte de quê, Natalina? Desculpa, não entendi. Na escola nós tem essa parte aí da questão porque esse ano nós do terceiro ano, escolheu como aprofundamento matemática e humanas. Aí na área de matemática tem matemática, finanças para economia do trabalho, que estuda essa parte aí também de financeira. Sim. Matemática financeira está no terceiro ano. Bruna perguntou se a gente vai trazer questões atuais. Claro, Bruna, nesse conteúdo a gente tinha essas questões mais antigas, mas os simulados, a gente vai trabalhar questões recentes. Então, eu estou deixando essas questões mais recentes para os simulados, mas em outros conteúdos também. Eu já tenho a leitura da última prova, então, volta e meia a gente vai encaixar ali, sim, as questões atuais. Mais alguém, gente? Tinha outra questão dessa lista? Alguém pode me orientar qual era a próxima questão? Deixa eu voltar aqui no chat. Você tem aí qual que era a próxima questão? Acho que era a questão 4. Da lista 1? Isso. Bora lá. Aí depois, por fim, a Daniele Graziotti pediu a 5, se desse tempo também. Tá. Questão 4, Enem 2017. De novo. Enem é padrão. Essa questão, ela é muito parecida com uma outra questão que tem mais adiante. Se eu não me engano... É a 6. A 6, né? Isso.
Ela é muito parecida com a questão 6. Da mesma forma que a questão 5 é muito parecida com a questão que a gente acabou de fazer. Com a questão... Então, assim, perceba que de um ano para o outro eles repetem os padrões de questão, né? Então, a estratégia é fazer o máximo de questão que a gente conseguir. Uma pessoa ganhou uma pulseira formada por pérolas esféricas, na qual faltava uma das pérolas. A figura indica a posição em que estaria faltando essa pérola. Ela levou a joia a um joalheiro, que verificou que a medida do diâmetro dessa pérola era de 4 milímetros. Então, a pérola que estava aqui tem 4 milímetros. Em seu estoque, as pérolas do mesmo tipo e formato disponíveis para reposição tinha diâmetro, nenhuma tinha 4 milímetros. Aí as que tinha lá era 4,025, tinha 4,100 milímetros, 3,970, 4,080 e 3,099. Mas a minha pérola ela é de 4 milímetros. Vou escrever o 4 aqui com 3 casas decimais, só para ficar no mesmo formato dos outros números. Então, ele quer saber o seguinte, o joalheiro, então, colocou na pulseira a pérola cujo diâmetro era o mais próximo do diâmetro das pérolas originais. A pérola colocada na pulseira pelo joalheiro tem diâmetro em milímetro igual a... Olha só, então ele quer uma pérola que tenha uma diferença menor em relação à original. A original é de 4 milímetros. Qual que é a diferença dessa daqui, 4,025 milímetros. Eu sei que está passando 0,025. Vamos fazer os que está passando? É mais fácil. Quanto que está passando aqui? 0,100 milímetros. Quanto que está passando aqui? 0,080 milímetros. Daqui eu já consigo eliminar alguma coisa. O que é menor? 0,100 milímetros ou 0,025? Perceba que aqui tem um zero, tem um no logaritmo da centena, né? Daqui eu já consigo eliminar 4,100. O que é menor? 0,025 ou 0,080? 0,0. O que é menor? Vamos comparar aqui. O que é menor? Os dois aqui na centena é 0. Aqui é 2, aqui é 8. Que algarismo que é menor? O 2, né? Então, aqui eu já consigo eliminar o 4,80. Aqui, olha só. 3,970 para 4, gente. Quantos milímetros está faltando? Está faltando o quê? 0,0? Quanto? 0,030. E aqui? 3,099. Para chegar em 4, tá faltando quanto? 0,100 e... Ou melhor, 0,901. Certo? Acompanharam comigo? Então, o que é menor aqui? O menor... A diferença menor é 0,025. A gente já pode descartar todas as outras aqui. Então, qual que é o diâmetro da pérola que iria se encaixar ali? 4,025. Tá, professora, mas e se eu quisesse fazer a subtração de 1 por 1, sem ficar comparando? Tudo bem, aqui é para fazer de cabeça, é para fazer rápido, porque vocês precisam trabalhar agilidade no Enem. Nós poderíamos fazer... Os números que é maior, fazer o número maior, subtrair de 4. Os números que é menor, pegar o 4 e subtrair o número. Armar a continha, lá como a gente aprendeu lá no ensino fundamental 1. Ok? Entenderam? Sim, entendi. Qual que era a próxima? Questão 5, Gal. 5.
Pessoal falando que errou essa aí por falta de atenção, ainda saiu tirando onda, que estava fácil demais. Muito bacana. Não. Ô, gente, olha só, ninguém tira onda no Enem, não, viu? O Enem tirou onda com vocês. Tirou comigo também, lá em 2009. Então, a gente acha que está certo, mas a gente cria nessa questão porque não é... Porque, sendo que sobra 0,030, sim, mas 0,030 é maior do que 0,025, né? Então, 0,025 é uma diferença menor ainda. Eu achando que ia arrasar na lista e foi a lista que me arrasou. Ô, Eric, mas se está fazendo, se está executando, está arrasando, tá? O caminho é esse. Vamos lá, questão 5. Enem 2016, então ela é uma questão parecida lá com a que a gente fez na 3, se eu não me engano. Ele fala de novo do nosso sistema decimal, né? Como é que a gente organiza os números. Ele diz o seguinte: o ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa a notação posicional de base 10. Se lá nos maias era uma posição de base 20, aqui no ábaco é a posição de base 10, para representar números naturais. Ele pode ser representado... Parou de transmitir a tela. Desculpa. Vamos colocar de novo. E eu falando aqui, né? Tá compartilhando? Agora sim. Agora sim. Ok, então vamos lá. Ele pode ser representado em vários modelos, um deles é formado por hastes apoiados em uma base. Cada haste corresponde a uma posição no sistema decimal, que é o nosso sistema de numeração. E nela são colocadas argolas. A quantidade de argola na haste representa o algarismo daquela posição. Em geral, coloca adesivos abaixo das hastes, com símbolos UDC, MDM, CM, que corresponde a U, unidade, dezena, centena. Então, o M, unidade de milhar, DM, dezena de milhar, CM, centena de milhar. Sempre começando com a unidade na haste da direita, olha só, da direita para a esquerda. Um colega tinha trocado aí, né? Por isso talvez tivesse se enganado. Sempre começando da direita para a esquerda. E as demais ordens do número no sistema decimal, nas hastes subsequentes, da direita para a esquerda, até a haste que se encontra mais à esquerda. Entretanto, no ábaco dessa figura, os adesivos não seguiram a disposição usual. Tá tudo bagunçado aqui, gente. Não tá unidade, dezena, centena, tudo bonitinho, não. Aí pergunta, nessa disposição, o número que está representado na figura é. Então, vamos organizar. Não, aqui não é unidade. Unidade deveria ser aqui. Unidade, dezena, centena. Depois é o quê? Unidade de milhar, que ele disse que é o... Ah, não, ele está dizendo que é só M, né? Ele não disse que é o M, não. Depois, dezena de milhar, que ele chamou de DM, e centena de milhar. Então, o número ele tem que ser escrito neste modelo. Então, vamos escrever esse número. Olha só, na dezena... Agora sim, a gente pode escrever da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, que não vai ter diferença, não, pelo número de hastes aqui. Na unidade, a gente tem quantas argolas? Uma argola. Na dezena, quantas argolas tem? Conta comigo aí, eu estou um pouco cega. É 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6? 7. Na centena, tem uma. Vamos aqui, na unidade de milhar, tem nada. 0. Na dezena de milhar tem? 6. 6. E na centena de milhar? 3. 4? 4. Então, que número é esse que foi escrito? Foi escrito o número 460.171. Aqui, quando vocês fizessem os primeiros aqui, vocês já iam conseguir eliminar os outros aqui, ó. Começa com 1. Já ia eliminar, ia ficar os 3 aqui. Depois,
a gente tem o 7, né? Então, a gente ia ficar só com 2 alternativas. E aí, o 1, as duas têm o 1, e a pegadinha tá onde? A pegadinha tá no 0, que não tem na letra A. Aqui, ó, 0. Ele tem que ser incluído também. Quando não tem nada, é 0. Ok? Ok, Guilherme falou que a letra E. O que tem em letra E, gente? Confundi, professora. Tá. Deu chamada encerrada. Tá, mas a gente tem um tempo, mas a chamada está continuando aqui. A gente extrapola um tempinho, se vocês ainda tiverem dúvidas. Por mim, tá ok. Tá ok para você, Cleils, continuar mais uns minutinhos com a galera? Se tiverem dúvidas... Tá. Como é que tá aí, gente? Tinha mais alguma dúvida na sequência? Não, para mim você tirou todas. Para mim tá tranquilo. Agora... Tranquilo? Para mim tá tranquilo. Ô, professora, nas próximas listas costuma ter quantas questões? Já que a senhora disse que essa primeira, a segunda foram poucas. Olha só, a próxima lista, eu acho que ela tem 34. Ah, Maria. Tá, ó, eu não quero assustar vocês. Tem uma lista com 60 questões que eu acho que eu vou quebrar em 2, para a gente não ir tão adiante assim. Mas assim, galerinha, vamos fazer alguns combinados aqui. Próxima lista, multiplicação e divisão. A gente vai tentar postar os conteúdos das 3 próximas semanas, postar pelo menos as listas. E o material de apoio a gente vai postando aos poucos, conforme a gente for elaborando. Mas pelo menos as listas a gente vai postar o conteúdo das 3 semanas. Por quê? Isso é uma estratégia. Não façam questões só de um assunto, tá? Façam questões, mesclem as questões para o cérebro de vocês já ir adaptando com assuntos distintos. Então, não façam questão só, vou pegar a lista de multiplicação e divisão, vou fazer de 1 a 34. A gente vai colocar lá o conteúdo de 3 semanas, mesclem os conteúdos. Outra coisa, eu vou, como de costume, né, já foi aí na primeira semana, eu já gravei a resolução da questão 1 da lista. Mas eu vou abrir um fórum para vocês, como a gente vai ter um longo período sem se encontrar, que são 3 semanas, para vocês pedirem quais questões que vocês querem que grave, já que a gente não vai ter esse momento síncrono semana que vem. Então, já está ali estudando, bateu uma dúvida, queria que ou eu, ou Cleilson, tirasse uma dúvida da questão específica, manda lá no fórum, professores. Questão tal, poderia gravar uma videoaula explicando, que a gente faz o possível para disponibilizar. Não conseguiu entender, por mais que seja um conteúdo elementar da matemática, multiplicação e divisão, mas está pegando alguma coisinha ali que não é só multiplicação e divisão, a gente às vezes tem questão que é um conhecimento da física, então pede ali um material de apoio também. Então, vamos manter esse contato. A gente faz a estrutura do curso como a gente entende que é acessível para vocês. Mas muitas vezes não é o suficiente. Então, eu quero, como é uma lista grande, por exemplo, 34, eu gravei a primeira, porque é a primeira da lista, mas possivelmente não é a dúvida de vocês, não seria a primeira. Então, pede ali no fórum quais questões vocês querem que sejam gravadas, qual material de apoio está precisando. E a gente... eu tô rindo porque o João Vitor colocou ali, meu Deus. Ô, João Vitor, você não escutou seus colegas de aula dizendo que no terceiro ano eu passava 40 mil listas, não? João Vitor Nogueira, gente, é meu aluno. Então, por isso que Escutei, igual você. Então, a fama que eu tenho é que a Glau passa 40 mil listas. Então, é isso mesmo, 40 mil listas. Professora, certificado, o curso serve para quê? Serve para você ter um certificado de 400 horas, Natalino, dizendo que você foi um treineiro do Enem, mas assim, não é um curso técnico, não vale nota essas atividades, ou tem algum lugar para enviar? Não, Isabela, não precisa enviar, é só para treinar. A única coisa que vale nota são os simulados que a gente tem previsto no nosso calendário, tá? Alguém tinha levantado a mão e eu acho que abaixou, ou eu me perdi aqui. A Daniela e a Cecília perguntaram aqui quando a gente abriu, né, se alguém tinha mais alguma dúvida. A Daniela Graziotti está por aí ainda?
Ela pediu para dar uma passadinha na questão 4 da lista 2. Tá, Daniel, tá aqui. Por questão de tempo, eu tô ok. Por você também, Gal? Pode Tranquilo, tranquilo. E a Cecília pediu para mostrar a resolução da 3 novamente. A resolução da 3 foi feita de duas formas. Eu fiz dessa forma, usando o X para o andar em que a criança entrou, e a Gal e outros colegas aqui falaram de outra forma, que é fazer o caminho reverso da criança. Tá? Então, Cecília, aí você vê depois, tá? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me chamar no privado do WhatsApp também, tá? Eu me coloco à essa disposição para vocês. Podem me perturbar à vontade, tá? Eu fico feliz quando alguém me perturba querendo aprender, tá? Então, podem ficar à vontade para poder mandar mensagem com suas dúvidas. Eu estou lá e respondo assim que possível, tá? A questão 4, atendendo a Daniele aí, a questão 2 é o seguinte: em um parque, há 2 Eu mirantes... rapidinho, só falar com as meninas ali, Camila e Ana. Gente, que medo é esse? Não tem que ter medo, não. É que vocês vão criar confiança treinando. Os que estão com medo do Enem. Bom, em um parque, há 2 mirantes de alturas distintas que são acessados por elevador panorâmico. O topo do mirante 1 é acessado pelo elevador 1, enquanto que o topo do mirante 2 é acessado pelo elevador 2. Eles encontram-se a uma distância possível de ser percorrida a pé. E entre os mirantes há um teleférico que os liga, que pode ou não ser utilizado pelo visitante, uma vez que é possível percorrer, né, entre os elevadores, a distância pode ser percorrida a pé. Aí, o acesso aos elevadores tem os seguintes custos. Aí você tem os custos aqui, né, para subir e descer por cada um dos elevadores. Bom, o custo da passagem do teleférico, partindo do topo do mirante 1 para o topo do mirante 2, é de R$ 2,00. E do topo do mirante 2 para o topo do mirante 1 é de R$ 2,50. Qual é o menor custo em real para uma pessoa visitar os topos dos 2 mirantes e retornar ao sol? Bom, então nós temos aqui 3 possibilidades para essa pessoa poder visitar os topos dos 2 mirantes e retornar ao sol. Ou ela sobe pelo elevador do mirante 1 aqui, pega o teleférico, aí ela visita o topo do mirante 2 e desce pelo elevador do mirante 2. Ou ela sobe pelo elevador do mirante 2, pega o teleférico. Ah, galera, vocês nem falam nada, né? Eu não estou compartilhando nada com ninguém. Olha só, a gente já... Nossa, e eu tô panguando aqui também, eu tô vendo agora. Então, que bom que o Natalino abriu a voz aí. Por favor, gente, senão ajuda a gente aqui, senão a gente dói de todo mundo. Eu pus para compartilhar, não sei se está compartilhando agora. Agora tá. Mas o bom é que todo mundo já leu a questão, então todo mundo está por dentro da questão do que eu estava falando aqui, né? A gente se endoida todo mundo junto. Então, vamos lá. Como eu estava falando, essa pessoa, para visitar o topo dos 2 mirantes, ou ela sobe pelo mirante 1, pega o teleférico e desce pelo mirante 2, ou ela pega o mirante 2, desce pelo teleférico e desce pelo mirante 1, ou uma outra possibilidade, ela sobe pelo elevador do mirante 1, desce de novo, caminha a pé, né, deixa de preguiça, vai lá no mirante 2, pega o elevador, sobe de novo e volta. Então, se você fazer as contas dessa forma que eu falei, né, subir pelo elevador do mirante 1, aí você vem aqui, subir pelo elevador do mirante 1, ela vai gastar 15 centavos. Aí ela vai pegar um teleférico aqui no mirante 1 e ir para o mirante 2. Aí você vem aqui, o custo da passagem nesse caso é de R$ 2,00. Então você joga lá mais R$ 2,00. E depois ela desce pelo elevador do mirante 2. Só que para descer pelo elevador do mirante 2 é uma fortuna, R$ 2,30. Tá? Então, se você fazer essa conta que eu falei aí, vai dar exatamente R$ 4,45, se eu não tiver feito conta errada de cabeça aqui. Tá? Agora, se você sobe pelo elevador do mirante 2, você gasta R$ 1,80.
Aí você pega o teleférico lá no Mirante 2 e desce para o Mirante 1. A passagem, nesse caso, vai ser de R$ 2,50. 2,50 com 1,80 vai dar R$3,00. Não, pera. Isso, R$3,30. É isso, gente? Tô doido. Você fazer conta de cabeça, não. Dá R$4,30, né? Socorro, help me. Como é, professor? 1,80 com 2,50, por favor? Dá 3, 4, 30. 4,30, né? 4,30? Os outros de acordo, gente? Ajuda a Não, gente aí. 4,10, 4,10, 4,10. É isso, é 4,30 mesmo. É 30? 4,30, né? Porque 80 com Isso. 50 dá R$1,30. Isso, Com mais um, beleza? R$4,30. Aí ela vai descer pelo elevador do Mirante 1. Aí ela vai pagar mais 10 centavos. Então, 4,30 vai dar 4,40, beleza? Ok? Espero que sim. Bom, agora se ela sobe pelo elevador 1 e desce de novo aqui no Mirante 1, ó, ela paga R$15 para subir, paga 15 centavos para subir e paga 10 centavos para descer. Ela paga apenas 25 centavos aqui para visitar o topo do Mirante 1. Agora você vai lá, aí ela desce aqui, vai a pé mesmo, deixa de preguiça, vai lá no Mirante 2. Quando ela ir lá no Mirante 2, ela vai pagar para poder subir R$1,80. E para descer, ela vai pagar R$2,30. 2,30 com 1,80 vai dar R$4,10. Com os 25 centavos aqui, vai dar R$4,35. Que é exatamente o menor valor, é isso. É deixar de preguiça e andar um pouquinho de pé. Ok? Quem tinha perguntado foi a Daniele, eu acho, se não me engano. Foi, eu entendi, obrigado. Tá ok? Sim. Beleza, então. Mas todo mundo entendeu aí? Alguma dúvida? Não, professor, deu para entender. Não? Beleza, então. Ô, Eric, a ideia é a gente fazer os conteúdos semanais. Aí essa ideia de mesclar, a gente traz nos simulados, né? A gente vai trazer tudo junto e misturado. Mesmo porque, por mais que a gente coloque essas questões nas caixinhas, eu já disse, né? Não é exatamente só, vocês viram aí na lista, não é só sistema de numeração, não é só adição e subtração, tem todo um toque Enem, né? Que é a interpretação, que é os outros conteúdos conjuntos. Então, por mais que a gente selecione questões por conteúdo, não necessariamente as questões só daqueles conteúdos, né? E agora em diante a gente vai ver que vai ficar cada vez mais interdisciplinar mesmo, mais multidisciplinar. Então, por mais que tenha muitas questões caracterizadas como multiplicação e divisão, vai ter fração, vai ter, logo na primeira questão, a gente já precisa ali de conhecimento de física, de velocidade, deslocamento, tempo. Então, a gente vai já está dando uma misturada, por mais que a gente está dando nome para as listas, tá? O pessoal querendo usar o teleférico ali. Poderia ir a pé de um até o outro. Exato. A escada era essa. E a pé não gasta nada, né? Não, a menos que tivesse uma água de coco no caminho, mas não está cobrando, não. Galerinha, mais alguma questão? Vocês estão ok? Alguma dúvida geral da estrutura do curso, da forma como a gente está fazendo? Tudo certo? Então, olha só, a gente passou um pouquinho do tempo, mas a gente está tranquilo quanto a isso, então a gente não precisa ser fechado em relação ao tempo, né? A gente é flexível quanto a isso. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês, a presença de vocês, a participação de vocês. Esse curso, ele é para vocês e ele tem que ser feito com vocês. Então, eu quero cada vez mais essa participação, esse bate-bola, esse troca de ideia. Eu vou colocar o fórum.
para vocês pedirem ali questões, pedirem um socorro, pedir uma videoaula de uma questão específica, de um conteúdo específico. A gente está aqui para poder ajudar. Então, se não tiverem, se tiver alguma questão, pode abrir o microfone, ficar à vontade. Você quer falar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo a participação, né? Veio bastante gente, acho isso muito válido, é bom a gente pontuar isso. Respondendo a uma dúvida aqui da Daniele, o fórum é no AVA, sim, viu, Daniele? Lá tem a disponibilidade de vocês perguntarem e pedirem para a gente poder estar postando algum material de apoio para vocês. Tem um fórum geral, mas eu vou abrir fórum por semana. Por conteúdos semanais, eu já vou deixar o fórum. Amanhã, eu já quero estar as listas lá, então amanhã já acessem, já dê esse feedback, que a gente já vai gravar mais conteúdos. E quinta-feira, vocês têm aula de física com Paulinho Lemos, então já se atentem às atividades. E na quarta-feira, excepcionalmente, na outra semana, a aula não será na quinta, a aula será numa quarta, porque quinta é feriado Corpus Christi. Então, na quinta, dia 30, a aula será antecipada para o dia 29, que é uma quarta-feira, aula com André Oliveira de Biologia. Tá bom? Então, muito obrigada, uma boa noite para vocês, um excelente final de semana, bons estudos, e a gente se vê no dia 6 de junho, se eu não me engano. Tchau, tchau, galerinha. Muito obrigada.